Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 3 Pontos e hoje eu falarei sobre as oitavas de final da Copa Libertadores de 2020. Bom, nesse vídeo eu irei analisar os 8 confrontos dessas oitavas de final da Libertadores. Os jogos foram sorteados no dia de ontem, sexta-feira, e definiu então todos os 8 confrontos das oitavas de final e o chaveamento. Porém, nesse vídeo eu irei falar apenas desses 8 confrontos. Não vou entrar no detalhe do chaveamento, não vou falar sobre o que os times esperam daqui para frente, por exemplo. Supondo que esse time classifique aqui, como pode ser para enfrentar tal time nas quartas de final? Não, eu irei falar apenas dos 8 confrontos das oitavas de final. Até porque, com o decorrer do campeonato, eu volto aqui fazendo mais vídeos sobre a Libertadores. Mas enfim, então falando do primeiro confronto aí entre Guarani do Paraguai e Grêmio. O Guarani ele é um time que é muito lembrado pelos brasileiros aqui, obviamente pelas 2 eliminações contra o Corinthians em 2015 e agora em 2020 na pré-Libertadores. E o Guarani vem fazendo então uma Libertadores muito acima da expectativa, uma Libertadores muito segura. Ele disputou as 3 fases preliminares e eliminou o Corinthians em uma dessas fases, depois eliminou o Palestino do Chile, e na fase de grupos também fez uma fase de grupos muito tranquila, fez 13 pontos, é uma campanha muito interessante para o time do Guarani. O grupo era bem paia, convenhamos, bem fácil, mas ainda assim o time tem méritos em fazer uma boa campanha, e era o grupo do Palmeiras inclusive, Palmeiras, Tigre da Argentina e Bolívar. Mas enfim, o Guarani então fazendo uma Libertadores muito acima da sua expectativa, e esse time tem características de ser muito forte fisicamente e mentalmente. E acaba sendo um time muito organizado também, que defende bem e dá trabalho no ataque, é um time eficiente lá na frente. E ele pode dar muito trabalho pro Grêmio, até porque, como vem fazendo uma Libertadores muito acima da sua expectativa, o time está muito confiante. E conta aí com uma dupla de ataque que tem um bom número de gols na temporada, com Bobadilla e Fernandes. E quanto ao Grêmio nesse confronto, o Grêmio é um time que está muito irregular, muito inconstante, ou nessa temporada podemos até dizer que o Grêmio está regular, em que ele joga mal na maioria dos jogos. O trabalho do Renato Gaúcho está sendo bem questionado, bem saturado, porém, no papel, no elenco, né, o Grêmio ainda é melhor do que o Guarani e leva um certo favoritismo por isso. Mas o Grêmio tem que jogar o que sabe e tem que se superar em campo. O Grêmio vai reforçar também, contratou alguns jogadores, já confirmou, por exemplo, até o momento que eu gravo esse vídeo, o atacante Diego Churin, do Cerro Porteño. Mas enfim, o Grêmio ele tem que jogar o que sabe e ele tem que estar em um dia bom, porque o Grêmio no Campeonato Brasileiro já passou aperto com times piores que o Guarani. Por exemplo, perdeu para o Sport em casa e eu te garanto que o Guarani é um time melhor que o Sport. Então o Grêmio é favorito para esse duelo, mas tem que ficar de olhos bem abertos. O outro confronto então é entre LDU de Quito e o Santos. A LDU, primeiramente, ela já tem ao seu favor a famosa altitude. O time joga quase 3 mil metros de altura e acaba usando isso muito contra os seus adversários, que acabam naturalmente sentindo essa altitude. E a LDU é um time que usa muito da sua velocidade, tanto jogando em casa quanto fora. E fora principalmente, porque fora de casa a LDU acaba se fechando muito e abusando dos contra-ataques. Ou seja, o time joga muito na velocidade, tem muita intensidade e muito lançamento longo, muita bola direta. Ele não faz questão tanto de ter posse de bola, mas quando tem, vai para cima e usa bem as pontas. E isso pode ser muito prejudicial para a defesa do Santos. E todas essas jogadas da LDU, elas têm consequências no grande craque desse time, que é o atacante Martínez Borja, porque ele tem 18 gols em 24 jogos na temporada, é um jogador muito forte fisicamente, muito bom na bola aérea, e acaba sendo esse finalizador que recebe essa última bola da LDU, e inclusive ele fez 2 gols no São Paulo, naquele 4-2 da LDU para cima do São Paulo. Mas o que vem contra a LDU, e que o Santos também tem muitas armas para abusar disso, que a defesa da LDU não passa muita confiança. Não à toa, tomou 2-3-0 na fase de grupos para o River e para o São Paulo, e então é um time que não defende tão bem assim. E quanto ao lado do Santos, o Santos vai depender bastante de ter o Soteldo, porque ele está numa situação contratual meio louca aí, que
O Santos teve alguns problemas nos direitos do Soteldo, algumas dívidas, e talvez tenha o risco ainda do Soteldo ser vendido. Mas o Santos ele precisa da sua defesa bem atenta para essas jogadas de velocidade da LDU nas pontas, precisa de armar uma boa defesa para parar isso, e precisa de ter o Marinho e o Soteldo em um bom dia para poder conseguir marcar no ataque. Porque apesar do Santos ter alguns outros jogadores que estão aparecendo bem, como por exemplo o Caio Jorge, eles ainda não mostraram ter tanta capacidade de decidir um confronto tão importante assim. Então o Santos vai depender do Marinho e do Soteldo estarem em dias bem inspirados e conseguirem jogar o que sabe. Porque o Carlos Sanches já é um cara fora do baralho, porque ele já está lesionado e não joga mais essa temporada. Então esse confronto é muito equilibrado e está muito em aberto. Agora o confronto para o desespero do Mauro César da ESPN, que é entre Racing e Flamengo. O Racing é um time que vem com um bom trabalho do BKSS, e eu apanho para falar o nome desse cara, mas enfim. Ele vem fazendo um trabalho muito bom no Racing, mas ele é muito criticado nas suas substituições, né? Sempre falam que às vezes mexe muito mal no time, acaba que o time piora no segundo tempo por conta disso, e enfim, é um ponto fraco que ele tem com o seu trabalho lá no Racing. E é um time que ele é um time também muito intenso e ele gosta muito de ter a posse de bola. Ele gosta muito de manter essa posse de bola, né? E manter a posse de bola, defesa com as linhas altas, pressionando a saída de bola do adversário. Então, é um time que ele tem a intensidade. Ele quer ter a bola no pé e quer sufocar o adversário o máximo possível. Isso tudo é muito ajudado pelo meio-campo deles muito forte, potencializado por dois seus grandes jogadores, que é o Matias Rojas, paraguaio, e o Marcelo Dias, o chileno. Um dos problemas do Racing é que ele tem um ataque muito pouco eficiente. Ele cria muito, finaliza muito, mas acerta pouco. Tanto que os seus artilheiros, seus centroavantes, têm um número de gols muito baixo. Ambos somam apenas 4 gols na última temporada, contando o Campeonato Argentino que já foi encerrado, né, já que eles não retomaram. Mas enfim, é um time que faz poucos gols comparado ao tanto que eles criam de jogadas. E outra coisa que fala muito contra esse Racing é que eles perderam o Zaratio. O Zaratio não era o melhor jogador do time, porém era um jogador muito importante que foi vendido para o Atlético Mineiro, então se torna um desfalque importante para o Racing para esse resto de Libertadores. E quanto ao Flamengo, apesar desse confronto ser muito equilibrado taticamente, que vai ser muito interessante ver esse duelo tático, o Flamengo ainda é um time que tem um elenco muito melhor do que o do Racing, então acaba levando o favoritismo por isso. Porque o Flamengo é aquilo que nós conhecemos, apesar de não ser o mesmo time campeão em 2019, não ter aquele mesmo nível, o Flamengo de Domenech já está engrenando e é um time muito acima da média e a briga dele é com os grandes favoritos da Libertadores, que são, para mim, River Plate e Boca Juniors. Então, esse confronto, o Flamengo é muito favorito, o duelo tático é muito interessante, mas no elenco o Flamengo supera bem o Racing. E agora, o outro confronto é Internacional e Boca Juniors. O Boca Juniors, então, é um time que tem a melhor defesa da competição e o seu treinador é o mesmo treinador do título em 2007. Então o Boca aproveitou aí, apostou em um treinador que já soube ter sucesso com o Boca e agora busca o 7º título da história do Boca Juniors e é um dos favoritos para isso. Mas enfim, o Boca é um time que reveza muito o seu time, troca muitos jogadores ali e joga em um 4-4-2 básico com o Tevez, às vezes ajudando muito na armação das jogadas também, dando munição aos outros atacantes do Boca, atacantes e pontas do Boca. E tem como destaques aí o Tevez, que eu já falei sobre ele, e o Eduardo Salvio, que é inclusive um dos artilheiros da Libertadores. E foi também um jogador crucial na reta final do Campeonato Argentino, enfim. Esses são os dois grandes destaques do Boca Juniors. E o Boca é um time que se impõe muito e sufoca o adversário. O Boca é um time que geralmente finaliza no jogo no mínimo 15 vezes, mas geralmente ele bate 20 finalizações no jogo. Então o Boca é um time assim, ele vai para cima, ele vai martelar o adversário e vai buscar fazer o gol sempre, em qualquer circunstância, seja em casa, seja fora de casa. E então o Boca é um time que ele tem muita força, muita arma para isso, tem um elenco muito forte também, a sua defesa é muito organizada, o seu meio campo é forte defensivamente e na armação do jogo também, e tem esse ataque potencializado muito pelo Tevez, que é um jogador de história inquestionável, e o Eduardo Salvio, que vem jogando muito desde que voltou para o futebol sul-americano.
E quanto ao Internacional, ele está muito irregular nessa temporada, mas ele tem capacidade de vencer e tem o Kudê, que é um treinador muito bom, muito acima da média. Apesar de ter alguns erros, alguns vacilos no Inter, ele é muito bom treinador. Então, principalmente tem uma experiência contra o Boca Juniors muito grande, né? Isso talvez possa ser útil nesse confronto. E o Inter precisa se superar, precisa de ter contra o Boca Juniors as atuações das melhores possíveis no ano. Porque o Inter, em algumas partidas, até mesmo algumas partidas que eles ganham, eles não jogam bem e isso pode ser muito perigoso contra o Boca Juniors. Além do fato que o Inter está tomando muito gol. E isso acabou pesando para que o Inter tenha a 14ª pior campanha entre os times nas oitavas da Libertadores. Então o Inter tem capacidade, tem que se superar para vencer o Boca, mas o favoritismo é do Boca Juniors e é provável que se classifique. Mas tem jogo, isso inclusive é um jogo muito interessante. Agora um outro confronto que é muito interessante nessa oitava de final, que é entre Independiente Del Valle e Nacional do Uruguai. Ambos os times são muito jovens, tem vários jogadores aí que são promessas entre esses dois times, isso é um fato interessante de observar, de ver como eles vão atuar em um mata-mata de Libertadores. O Independiente Del Valle é um time do excelente trabalho de Miguel Ángel Ramírez, treinador que o Palmeiras tentou pegar e acabou que não deu muito certo. É um time muito organizado defensivamente e ofensivamente, e é um time que também gosta de ter a bola. É um time que mantém muita posse de bola, inclusive, mesmo estando em um grupo com o Flamengo, ainda assim o Independiente Del Valle teve a maior posse de bola dentre todos os times na Libertadores. Então é um time que controla o jogo, que gosta de ter a bola e acaba tendo muita força nisso por conta do seu meio campo, onde tem como destaque o Moisés Caicedo, que é uma das promessas desse time, e o Parevelli. E acaba também abusando muito das pontas de jogadores de velocidade, com alguns destaques aí para o Ortiz e o Sanches. E na frente o centroavante Gabriel Torres, que vem fazendo muito gol nessa temporada, vem fazendo muito gol com a camisa do Del Valle. Então é um time muito organizado nos dois lados e muito bem treinado, então é um time que pode sonhar muito alto nessa Libertadores. Mas do outro lado tem o Nacional do Uruguai, que vem criando já uma identidade há um bom tempo de ser um time que é o famoso time chato, porque o Nacional é isso, é um time muito chato de se jogar. E ele é um time muito forte defensivamente, e por conta disso acaba sendo chato, porque é um time chato defensivamente, você tem muitas dificuldades para conseguir atacar ele, e é um time muito eficiente no ataque. E isso explica, por exemplo, eu peguei como exemplo aqui o jogo contra o Estudiantes de Mérida na fase de grupos. O Nacional chutou apenas 7 vezes em todo o jogo, porém, nesses 7 chutes fez 3 gols. Ou seja, é um time muito eficiente, joga muito na velocidade também. E tem como destaque o volante Gabriel Neves, que é uma promessa, inclusive, e líder de assistência nesse time. E o ponta Santiago Rodrigues, que também é uma grande promessa. E o centroavante, esse já não é promessa, já está lá nos seus 35 anos, Bergessio, mas que ele mete muito gol ainda. Então só aí os 3 destaques desse Nacional. E esse duelo é um duelo muito equilibrado que eu até apostaria que o Independiente Del Valle se classifica, mas não dá para falar muita coisa porque vai ser realmente um duelo muito equilibrado, muito bacana de se acompanhar. Bom, o outro confronto aí entre Atlético Paranaense e o River Plate. River Plate aqui, que é o time a qual eu estou com a camisa hoje. Mas enfim, o Atlético Paranaense é um time que nessa temporada tem uma realidade totalmente diferente do que parecia ser. É um time que está brigando para não cair, é um time que passou aperto na fase de grupos. Passou aperto assim, ele não teve uma campanha boa num grupo bem fraco, então, e no Brasileirão está brigando para não cair. Então o Atlético Paranaense está muito fraco nessa temporada e pega logo o grande favorito ao título da Libertadores. Então, se o Atlético Paranaense conseguir eliminar o River Plate, dá para ser considerado zebra. E o River é muito favorito, porque apesar do River ter perdido o Lucas Martínez, quarto zagueiro que foi para a Europa, foi para a Fiorentina no último dia da janela de transferências, ainda assim, apesar dele ser um grande zagueiro, ter muito potencial, o River consegue substituir a altura. O zagueiro que entrou no lugar do Paulo Dias, do Martínez Quarta, inclusive, é o Paulo Dias, zagueiro titular da seleção chilena. Então, assim, apesar de toda a importância que o Martínez Quarta tinha, ele foi substituído à altura. E o River Plate é um time muito forte, é o time treinado por Galhardo, que dispensa comentários, o meio-campo deles é embaçado, que está sendo formado ali por Enzo Pérez, Ignacio Fernandes e o Nicolas de la Cruz. Então, e além disso, além de tudo que a gente já conhecia desse time de 2019,
ainda ganhou aí a aquisição de um Julián Álvares, que vem aparecendo esse ano. Ele é muito jovem, no passado ainda, em 2019, era muito reserva ainda. Esse ano vem jogando muito bem e é também um dos artilheiros da Libertadores. Além dele, um Borré que está cada vez, a cada temporada que passa, metendo mais gols, cada vez mais fatal. Então, é muito difícil para o Atlético Paranaense essa missão aí. Eu acredito que o River passa até com certa facilidade. Mas o jogo é jogado, né? Vale o sonho aí pro torcedor atleticano. Bom, agora um outro confronto, que é um confronto inclusive que era bem improvável, é o confronto mais alternativo com certeza dessas oitavas de final, é entre Libertad e Jorge Wilstermann, da Bolívia. Vamos lá, o Jorge Wilstermann, ele é um time que joga bem retrancado, joga ali com 3 zagueiros e buscando contra-ataques na velocidade. E o Jorge Wilstermann é o time que conta como destaque o Serginho, aquele brasileiro que ele virou muito personagem lá em 2017, quando o Jorge Wilstermann eliminou o Galo nas oitavas de final e depois tomou 8-0 para o River, mas enfim, acabou que a galera descobriu esse Serginho lá no Jorge Wilstermann e foi procurar conhecer mais sobre ele. E ele é um jogador brasileiro de 35 anos que está no futebol boliviano, então é muito aleatório e muito engraçado o fato dele atuar pelo Jorge Wilstermann, é um dos destaques. Inclusive, na atual temporada, ele tem 5 gols em 10 jogos. Então, assim, o grande Serginho é o destaque desse Jorge Wilstermann, que busca essa classificação, que busca retornar às quartas de final da Libertadores, que é uma campanha bem acima da expectativa de qualquer time boliviano. E ele enfrenta aí, então, o Libertad. E o Libertad é um time que eu já cheguei até a falar um pouco isso no meu vídeo anterior, mas é um time que eu acho que tem um elenco interessante, que pode se tornar um time bem complicado de se bater, porém o Libertad não está conseguindo acertar a mão nos técnicos, então é um time que ainda não se encontrou na temporada. O técnico que está lá agora não teve nem 5 jogos ainda com o Libertad, então o Libertad ainda não dá muito para saber qual é a cara desse time, como ele vem para esse mata-mata. Certamente o time ainda vai se reencontrar, vai ter que se reinventar para esse mata-mata, então não tem muito como avaliar o que esse time fez até agora. Mas é fácil dizer que se jogar o que jogou na fase de grupos, eu só não digo que fica difícil de se classificar, porque o Jorge Wilstermann também é bem fraco. Mas enfim, o Libertad jogou muito mal na fase de grupos, não à toa, é a pior campanha entre todos esses 16 times na oitava de final. Mas ele conta aí como destaque então o Oscar Cardoso, que é aquele atacante ex-Benfica, que já está bem velho, mas ainda assim, ainda mete muito gol pelo Libertad. E o Sebastián Ferreira, esse já é um atacante paraguaio, jovem, de apenas 22 anos, que está metendo muito gol. Inclusive, o gol da classificação do Libertad foi um gol muito bonito dele, que ele domina a bola no ar, dribla o zagueiro e chuta muito bem pro gol. Enfim, foi um gol bem da hora, bem da hora. Mas enfim, então o Libertad é uma grande incógnita e esse confronto acaba sendo equilibrado, mas nivelado assim, bem por baixo. Mas eu acredito que se o elenco do Libertad jogar o que sabe, se classifica com certa tranquilidade, assim digamos. Por fim, o confronto entre Delfim, do Equador, e Palmeiras. O Delfim é um time que tem histórias bem bacanas aí, porque é um time que jogou a sua primeira Libertadores na história em 2018, em 2019 ganhou seu primeiro título na história, foi campeão equatoriano, e agora, em 2020, se classificou no finalzinho do jogo, ganhou contra o Olímpia com gol depois dos 35 do segundo tempo e se classificou pela primeira vez ao mata-mata da Libertadores. Então o Delfim é um time que tem essa história bem bacana aí, mas é um time muito modesto, é um time que não busca manter a posse de bola, joga muito nos contra-ataques também, e ele acaba conseguindo fazer bons confrontos. Por exemplo, contra o Santos na fase de grupos fez bons confrontos. Mas é um time muito limitado, então acaba que isso pesa bastante na hora H e fica muito difícil conseguir concluir seus jogos com vitória. Então, esse confronto acaba sendo um amplo favoritismo para o Palmeiras, mas o Palmeiras também é uma grande incerteza, porque ele, até o momento que eu gravo esse vídeo, ainda não definiu qual é o seu treinador, então não dá para saber também com que nível o Palmeiras chegará ao mata-mata da Libertadores. E isso é algo que pode complicar para o Palmeiras, obviamente, mas pela diferença entre os dois times no plantel, no elenco, acaba que fica muito difícil para o Delfim superar o Palmeiras, e o Palmeiras acaba tendo sim a obrigação de se classificar. Tem favoritismo e a obrigação, mas
Resta saber então quem que o Palmeiras vai postar como técnico, qual será a cara desse time, e como o técnico vai ajustar esse time que estava jogando tão mal com o Luxemburgo para essa reta final da Libertadores. Mas enfim, o que eu tenho a dizer aí sobre o geral dessas oitavas de final é que são jogos muito interessantes, a maioria deles. Alguns têm uma diferença maior, como os jogos do Palmeiras e Delfim e River Plate e Atlético Paranaense, e alguns o jogo entre Libertad e Jorge Wilstermann, que tem grande chance de ser bem fraco tecnicamente. Mas enfim, no mais, tem ali outros confrontos muito equilibrados, muito bacanas de se ver. E com os destaques aí então para os jogos entre Flamengo e Racing, pelo duelo tático que eu falei, embora o Flamengo pode se impor pelo elenco, entre Internacional e Boca Juniors, que apesar de todos os defeitos do Inter e de todo o favoritismo do Boca, o Inter tem condição de fazer um jogo muito bom contra o Boca Juniors, e entre Del Valle e Nacional, que é um jogo mais alternativo para os brasileiros, mas ainda assim envolve uma equipe gigante na América e o Del Valle, que é uma sensação recente. Mas enfim, no mais é isso. Deixe aqui nos comentários quais as suas apostas para essas oitavas de final da Libertadores, quem vocês acham que será o grande campeão. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. Muito obrigado, até a próxima, valeu!